Bem-vindos a mais uma aula de mecânica analítica. Vamos para a aula número 13, dinâmica de sistemas mecânicos. Por favor, Guilherme, avançar aí nos slides. Programação desta aula trabalho energia potencial do sistema, e eu vou detalhar um exemplo. A referência é o livro do Crandall, páginas 98 até 101. Muito bem, vamos para a frente. Considere um sistema dinâmico complexo contendo um número de partículas de massa interligadas por elementos de força conservativos imersos em um ou mais campos de força conservativos. Sejam as energias potenciais individuais dos elementos separados e das partículas de massas separadas nos campos serem denotados por VI, I de 1 a N, e defina a energia potencial do sistema V como a soma das energias individuais, ou seja, como está na equação 139, V é igual ao somatório de 1 até N de VI, na frente. Devido às equações 124 e 138, o trabalho total realizado por todos os elementos e campos conservativos em uma variação de configuração é menos ΔV1, menos ΔV2, menos assim sucessivamente, até menos ΔVN. Isso tem que ser igual a menos ΔV, como exprime a equação 140. Assim, o trabalho total realizado por todas as forças conservativas é levado em conta pelo decréscimo de energia potencial do sistema. Para frente. Forças de vínculos. Na modelagem de sistemas dinâmicos complexos, é conveniente idealizar o comportamento de muitas partes subsidiárias que servem para guiar ou restringir o movimento das massas significativas. Idealizações comuns nesta categoria incluem elos rígidos de massa desprezível, cordas de massa desprezível e inextensíveis, mas perfeitamente flexíveis, pivôs sem atrito, alavancas de massa desprezível, superfícies de guia sem atrito e canais de guia, polias de massa desprezível e sem atrito, etc. Estes dispositivos ideais podem transmitir ou aplicar forças e podem transmitir ou restringir o movimento, mas como um resultado da idealização, eles não executam qualquer trabalho líquido sob uma variação da configuração. Para frente. Por exemplo, a superfície sem atrito S, na figura 21, orienta o movimento da partícula de massa M. A superfície pode exercer uma força de reação normal N sobre M, mas essa força não realiza trabalho sobre um deslocamento da massa ao longo da superfície. Mostrar a figura aí no próximo slide? Aí. Então está aí, uma partícula deslizando sobre uma superfície, sobre a partícula atua a força N, mas como é uma força perpendicular ao movimento, essa força ela não exerce trabalho, né? Então, é a superfície S sem atrito, exerce uma força normal sobre M, a qual não realiza trabalho. Então, aí a expressão, a força normal escalar delta S é igual a zero nesse caso. Para frente. Outro exemplo é o da alavanca rígida
de massa desprezível, pivotada sem atrito, da figura 22, que é a próxima. Pode-se mostrar que a hipótese de uma alavanca de massa desprezível implica que o conjunto de forças que atuam sobre a alavanca deve estar em equilíbrio sempre que a alavanca está em repouso ou em movimento com a aceleração finita. Isso é demonstrado mostrando que o desequilíbrio demanda acelerações infinitas. Vou mostrar a figura 22. Aí. Alavanca rígida de massa desprezível pivotada sem atrito. Muito bem. Com alavanca em equilíbrio, o trabalho líquido realizado por todas as forças agindo sobre ela, durante uma variação de configuração delta-teta, deve ser zero, de acordo com o princípio do trabalho virtual da equação 22. Se não há torque de atrito no pivô, isso significa que o trabalho realizado sobre a alavanca por F1 deve ser igual ao trabalho realizado pela alavanca contra F2. É uma alavanca de massa desprezível, então serve para transmitir incrementos de trabalho de uma parte de um sistema para outra sem perdas. Frente. Outro exemplo de dispositivo que transmite trabalho é o pantógrafo da figura 4. Né? Lá na primeira aula, se não me engano, nós apresentamos o pantógrafo. Considerando elos de massa desprezível, no caso dinâmico, as forças sobre ele estariam em equilíbrio e o trabalho realizado sobre ele por F seria justamente igual ao trabalho realizado pelo pantógrafo contra W, que era o peso. Muito bom. Para frente. Exemplo 6. Para ilustrar o assunto desenvolvido, reconsidere o regulador centrífugo do exemplo 5, aula 9, se não me engano, mostrado na figura 23. Vamos obter o incremento de trabalho líquido realizado sobre as massas numa variação infinitesimal do ângulo θ. Considere que os elos são rígidos e de massa desprezível. Não há atrito nas articulações. A mola descarregada tem um comprimento 2A e uma relação constitutiva linear descrita pela constante K. Um campo gravitacional uniforme, agora para frente. Está aí a figura 23. É o regulador centrífugo, mostrado aqui na figura 23A. E do lado da figura 23B, uma mola é comprimida numa distância ezinho. Muito bem. Uma variação geometricamente admissível de configuração representada por Δθ resulta numa variação da elevação ΔZ das massas no campo gravitacional e numa variação na compressão da mola ΔE. Devemos obter o incremento de trabalho realizado por todas as forças que atuam sobre as massas sob tal variação. O cálculo é bastante simplificado, observando que os elos de massa desprezível não realizam trabalho e que o trabalho realizado pela mola sobre os elos é transmitido integralmente para as massas. Assim, o incremento de trabalho realizado sobre as massas por todas as forças é justamente a soma dos incrementos de trabalho realizados. Felizmente, não consigo ler o resto que está aqui. Para frente. Esses últimos são convenientemente obtidos como decremento da energia potencial.
A energia potencial de cada massa no campo gravitacional é mgz, de acordo com a equação 131. E a energia potencial da mola é meio de Ke quadrado, de acordo com a equação 137. Sabendo que Ezinho é igual a 2 vezes que multiplica A menos E, como indicado na figura 23b, obtém-se a energia potencial total do sistema em função da elevação Z, dada pela equação 141. Energia potencial é igual a 2mgz mais meio K, que multiplica 2A menos E elevado ao quadrado. Pois não? Substituindo Z igual a seno de θ na equação 141, obtém-se V igual a 2mga seno de θ mais 2ka quadrado, 1 menos seno de θ ao quadrado. Equação 142. Para frente. Se o ângulo θ sofre uma variação Δθ, o incremento de trabalho realizado pela mola e pelo campo gravitacional é o correspondente decréscimo na energia potencial, menos ΔV, igual menos 2 mga cosseno de θ Δθ, mais 4ka quadrado, 1 menos seno de θ, que multiplica cosseno de θ Δθ. Equação 143. Este incremento de trabalho é igual, como vimos, ao trabalho total realizado por todas as forças. Para frente. Acabou a aula aqui. Tá bom. Ok, muito obrigado. Depois voltamos para mais uma aula.